Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! A Mad Cave está fazendo um trabalho excelente com os personagens que ela licenciou do King Feature Syndicate. Além de Defensores da Terra, eles também estão publicando umas séries muito bacanas de Flash Gordon e Dick Tracy, dando novas dimensões a esses personagens clássicos. A própria série Defensores da Terra está sendo elogiadíssima, está muito interessante tudo que eles estão fazendo. E dentro dessa proposta deles de construir uma espécie de universo próprio, a Mad Cave surpreendeu quando publicou na última edição de Flash Gordon Quarterly, uma das suas publicações dedicadas ao Flash Gordon, um interlúdio de Defensores da Terra, que funciona como uma prequel da edição número 6. E é nesse interlúdio que nós finalmente teremos respondida a grande pergunta que está na nossa cabeça desde o primeiro número de Defensores da Terra. Como exatamente foi a morte de Ming? Aqui está, ó, Ming's Final Wars, quer dizer, as horas finais de Ming, uma história de Flash Gordon e dos Defensores da Terra. Quem escreveu esse interlúdio foi o Dan Didio, que já é o responsável pelos roteiros de Defensores da Terra, e traz a arte do Alex Sanchez e as cores de Dan Brown, né? Letreiramento do Bud Bildorn. A história, né, o interlúdio apresenta pra gente Ming e Octon recebendo a visita, né, recebendo a chegada de Crotan, o filho de Ming. Octon está inclusive fazendo um relatório de que as forças da Terra estão em total colapso. Isso remete a gente lá para a primeira edição de Defensores da Terra, que começa com o ataque final de Ming, e que de repente esse ataque para, e aí nós vimos Flash Gordon chegando com a cabeça do Imperador Ming, do ditador Ming. Crotan diz a seu pai que a guerra está vencida, né? Que as estrelas vão queimar em nome de Ming, e pergunta se Ming o chamou ali para isso, para que ele observasse. É quando Ming diz que não, eu o convoquei porque você tem que saber que eu estou morrendo. Crotan coloca que isso é impossível, afinal de contas, Ming já enganou a morte durante várias vidas, que ele não pode morrer, ele é imortal. Mas Octon diz que aparentemente as forças de Mongo, né, as raças de Mongo, conspiraram e criaram uma toxina e a fizeram passar por uma rede de espiões colocada na comida de Ming. A toxina era indetectável e quando ela finalmente foi descoberta, ela já havia se entranhado no DNA de Ming, sendo então tarde demais para fazer qualquer coisa. Não havia antídoto, não havia cura, os efeitos eram letais e decisivos, e muitos médicos morreram entregando essas notícias. Ming então manda que Octon cesse o relatório e diz que isso é uma inconveniência menor. Ele vai descendo e é quando o Crotan fala, deixa que eu te ajudo. E Ming diz, saia de perto de mim. Ming, o impiedoso, nunca precisou ou pediu por ajuda. Você melhor do que ninguém deveria saber. E é quando o Crotan fala, então pelo menos deixa que eu lhe traga um pouco de luz nas suas horas finais. E lá está Flash Gordon capturado pelos robôs de gelo, né? Contemple seu maior inimigo, Flash Gordon. Crotan então diz que os guardas o capturaram quando ele estava a caminho da sala do trono para matar Ming, mas que eles o consertaram, que ele passou dias sob o raio do Inquisidor e que agora ele está de joelhos perante Ming. Crotan ainda fala, é um último troféu, um presente na sua hora final. Ming fala, uma oferta inútil. Eu parei de me preocupar com Flash Gordon há anos. Olha que interessante isso daqui, né? A gente tem essa ideia de Flash Gordon como sendo o grande adversário de Ming, mas Ming não se incomoda mais com ele. Eu acho isso muito interessante porque mostra Ming como um vilão que tem algo além na sua mente do que um reles inimigo da Terra. Isso bota as coisas em perspectiva, né? Nós vemos Ming tossindo
e ele está realmente sangrando. É quando ele pergunta para Crotan o quanto Crotan conhece da história de Mongol. Crotan repete aquilo que todo mundo sabe, né? Que o império dele já dura eras, que ele reina há mais tempo que os deuses, e Ming fala, me poupe disso, me poupe dessas conversas. Então ele vai dizendo aqui, quando ele chegou em Mongo pela primeira vez, Mongo era uma terra de ninguém. Você tinha várias tribos em um constante estado de guerra. Ele se torna um inimigo em comum, ele resolve que vai reinar ali. Então ele acaba, né, na visão de Ming, ele acaba fazendo um grande bem a Mongol. Deixa eu voltar aqui porque essa imagem aqui é muito bonita. A gente tem que mostrar isso daqui. Olha só que beleza essa imagem, né, de Ming e Crotan, e Ming contando essa história de que ele acabou dando um propósito para essas tribos que viviam em constante estado de guerra civil. E é quando Crotan fala, você salvou esse mundo, e é assim que eles o agradecem, com veneno. Como eles ousam, né? Como eles ousam voltar-se contra o grande rei. Então ele fala, né, que ele vai exterminar todos em nome de Ming. É quando Ming corta-lhe e fala assim, poupe-me da sua teatralização. Você sabe tão bem quanto eu que eles não são os responsáveis. E aí o Crotan fala, mas o Octon disse... E aí Ming responde que Octon chegou a uma conclusão lógica a partir do que ele tinha à mão, mas que não foi isso que aconteceu, ou foi. E então Octon diz que a toxina foi introduzida na cozinha, o lugar que é mais seguro que a própria sala do trono. Os únicos que têm acesso à cozinha são aqueles que estão sob completo controle do Inquisidor, ou talvez os familiares. É isso aí, gente. É Crotan quem envenena Ming. E Ming lança o seu insulto final contra Crotan, dizendo, veneno, a arma dos covardes, um método de traidor que casa muito bem com você. Ou você vai negar? E aí o Crotan fala, o que eu vou negar? Você está morrendo, eu venci. E aí o Ming diz, você chama isso de vitória, né? A minha morte vai garantir a você tudo o que você deseja. Conquista. É nesse momento que Octon diz que os protocolos estão todos ativados. Quando Crotan se questiona do que ele fez, e então Ming diz que o ataque à Terra parou e que aqueles que antes eram os derrotados agora são vitoriosos. Ele, Ming, vai perder a guerra para que Crotan não se aproveite dos seus espólios. E ele ainda diz, se você quer ser imperador, então você tem que provar a si mesmo o seu valor. A última coisa que Ming pede a seu filho é uma morte digna e rápida. É quando Crotan saca da espada e ele sim é o responsável por decapitar Ming. Mas nesse momento a gente tem uma surpresa. Quando surge uma imagem holográfica de Ming diante de Crotan, sendo essa imagem projetada por Octon. Quando Crotan questiona, pai, a ele, ainda não. Eu sou parte dos seus protocolos. Agora vamos ver o que é que você alcança por conta própria. E aí nós temos o final dessa história, desse intermezzo, apontando que continua em Defensores da Terra número 6. Eu gostei bastante desse intermezzo e gostei principalmente por eles terem colocado isso dentro de uma publicação diferente, dentro de uma publicação do Flash Gordon. Lembra muito aquilo que a gente lia muito aqui, né, nos quadrinhos nos anos 80, em que você tinha partes de história que iam sendo publicadas aqui e ali. E esclarece muita coisa, Esclarece inclusive o fato de que Mandrake chegou a mencionar na edição número 1, ou foi na 2, foi uma dessas edições de Defensores da Terra,
que o Flash nunca disse exatamente o que aconteceu na Sala do Trono de Ming. Agora nós sabemos a resposta, e isso também explica por que Flash Gordon parecia uma figura meio alheia. Ele estava sob controle do Inquisidor e, portanto, sob o controle de Crotan. E parte dessa história é importante para você compreender o que acontece em Defensores da Terra número 6. Que a gente vai comentar no próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?